eu queria ministrar a palavra, mas na hora eu não sabia como seria. Eu só queria, entendeu? E quando chegou o momento, eu fiquei assim, não, pai, eu não quero. Eu não consigo, eu não tô pronto. Daí meu pai me falou que, meu filho, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar pronto. Eu nunca tô pronto quando a gente prega domingo de noite. Nunca vamos estar prontos para fazer a missão de Jesus. É o Senhor que nos capacita. E aí, pessoal, começamos agora mais um episódio do Amor e Graça Cast, que é esse ambiente, esse lugar que nós temos preparado para ouvir alguns convidados e sermos edificados pelas histórias das suas vidas e também pelas suas caminhadas com Jesus. Hoje eu tenho um jovem aqui, mas antes de eu apresentar esse convidado, eu quero pedir para você curte esse vídeo e também se inscreve no nosso canal, que é muito importante. E também você pode pegar esse link aqui e compartilhar nos grupos do WhatsApp, talvez até no seu Instagram, e trazer mais gente para estar assistindo aí o nosso podcast. Hoje estamos aqui com o Yohanan Vargas, nosso ministro aqui na Amor e Graça, e vamos falar um pouquinho aí nesse bate-papo jovem hoje. E aí, Yo, seja bem-vindo. Amém, obrigado, Giedre. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje e é isso, né? Servindo ao nome do Senhor Jesus para a honra e glória dele. É isso aí, é um prazer ter você aqui. Amém. E vamos ter um bate-papo aí leve, falar sobre a juventude, queremos entender um pouquinho mais sobre a sua vida também como ministro já da palavra e do louvor. E para começar, conta um pouquinho pra gente, né? Tu nasceu aí num lar cristão, conta um pouquinho da tua vida e como que começou, teus primeiros encontros com o Senhor, como que foi? Como você disse, eu nasci em um lar cristão, né? Então eu não consigo me lembrar muito bem, porque vamos dizer assim que eu já nasci daquela forma, né? Debaixo do banco da Assembleia, vamos dizer assim. Por causa que a gente frequentava a Assembleia antes. Uhum. Então, a minha família, ela sempre foi muito bem concretizada, né? Nessa ideia de amar a Jesus sobre todas as coisas, de servir na casa dele. E nunca passamos dificuldade nesse meio espiritual, nunca passamos dificuldade por falta de comunicação com o Senhor e essas coisas, graças a Deus. E tu já começou assim desde novinho a ter encontros com Deus? Como que foi assim teu relacionamento? Porque você prega muito, né, sobre intimidade, sobre relacionamento. É claro que isso vem com o amadurecimento, mas como que era isso assim desde a sua infância? Como você disse, eu prego bastante sobre intimidade, porque isso é algo que me fascina, sabe? A intimidade com o Senhor, porque Jesus, ele morreu por nós para que possamos ter essa intimidade. Então é algo que nós devemos aprender a valorizar, sabe? Porque antes nós não tínhamos, hoje nós temos. Uhum. E sobre os encontros com o Senhor, nos cultos, em ministrações, tudo que a gente vive fora do nosso quarto é por meio de uma manifestação que antes nós estávamos vivendo dentro dele. Que antes nós estávamos vivendo dentro do quarto, dentro da intimidade que eu quero me referir. E sempre desde que a gente saiu da Assembleia e começou a Amor e Graça a nascer, sabe?
a gente começou a ter uma vida de oração, de intercessão mais fervorosa, sabe? Mais forte. Todos os dias nós tínhamos o hábito, a nossa mãe tinha o hábito de nos chamar, filhos, agora é o nosso momento de oração. Sempre depois do café da manhã, a gente não fazia nada antes da oração. A gente não ligava a TV, não brincava, a gente só orava. Até nem que seja uns 30 minutos, né? A Sim. gente ficava imerso na palavra do Senhor, na oração. Nós cantávamos juntos, tudo em família, né? Orávamos tudo em família. E logo depois a gente fazia as nossas coisas e ia para a escola. Então, esse contexto de oração, esse contexto de intimidade já foi gerado muito tempo antes, sabe? Então, nos frutos da intimidade, isso acaba sendo gerado por conta daquilo que a gente vive, né? Com o Senhor. Isso é espetacular. É por isso que eu amo esse lugar, porque é o lugar mais seguro da terra, né? Aos pés de Jesus. E quando que tu começou, assim, a se movimentar ministerialmente? Porque eu lembro que desde pequeno tu já começou a tocar algum instrumento, né? Eu comecei aprendendo a tocar teclado. Cara, esse instrumento pra mim sempre foi muito importante, eu não sei porquê. Mas sempre que eu vinha na minha mente, quando eu tinha uns 7 anos, 6 anos, ali quando tava nascendo Amor e Graça, eu falava pra minha mãe, eu me lembro até hoje, olha mãe, eu tenho cara de tecladista, ó. Eu fazia assim e tal. Então, esse instrumento, ele sempre, tipo assim, sempre teve no meu coração de aprender. Daí eu me lembro até hoje que o meu pai, ele vendeu a caixa de som que ele tinha no carro, né? Pra que pudesse pagar as aulas que eu fazia com o nosso irmão Ismael. E eu comecei sempre queimando Com quantos anos foi isso, mais ou menos? Eu acho que eu comecei com 8 anos. 8 anos, bem cedo, bem cedo. E é sobre isso, né? Isso sempre teve no meu coração. Nunca, tipo, eu não consigo dizer quando isso começou, sabe? Mas é como se sempre tivesse, sabe, em mim. É o teu chamado. É o meu chamado. Isso também se mescla com a ministração da palavra, né? Que daí de alguns anos pra cá tu já começou a te movimentar nessa área, né? Com certeza. Quando eu vi o meu pai começando a pregar e tal, meu Deus, eu fiquei, cara, eu sou filho do pastor, sabe? Porque eu não entendia direito porque eu era criança, sabe? Mas eu sempre, a partir de quando eu vi o meu pai pregando, eu falava pra mim, eu também quero pregar agora, entendeu? Porque o que o filho vê o pai fazendo, ele também vai querer fazer. Então tu já começou a admirar isso. E já comecei a admirar isso. Claro que eu também queria ser policial, queria ser bombeiro, queria ser um monte de coisa. Mas claro, e agora, né, no auge dos 15 anos, tu já tem isso mais definido. Meu Deus, mas isso sempre queimou no meu coração, sabe? É como fogo encerrado no meu peito que não me dá descanso. E já começou a colocar isso pra fora, então, né? E as tuas ministrações, tu vai desenvolvendo como? Assim, sozinho, no teu quarto, começa a fazer uma pesquisa, como que é? A minha primeira mensagem que eu desenvolvi, eu fui pro escritório do meu pai, ele tava junto comigo ali, me deu algumas dicas, né? Ele tem uma estante de algumas enciclopédias que ele usa, que são bem boas. Ele me disse, filho, você tem que usar assim, assim, assado. E você pega o seu texto bíblico, fala o que o Senhor colocou no seu coração e vai construindo por pontos. O pai constrói assim, assim, assim. Ai, que legal. Sim, então, tipo assim, meu pai teve muita paciência comigo, por isso que eu honro ele muito hoje, porque foi ele que ensinou a pregar, né? Vamos dizer assim. Tu lembra da tua primeira pregação? A minha primeira pregação, me lembro. Tu acha que tu já te saiu bem, assim, como é que foi? Eu acho que sim, eu tava muito nervoso, mas depois de uns 15 minutos ali, pregando, comecei a me soltar mais e foi muito natural. Eu me lembro que eu tinha orado muito. Não foi a minha primeira pregação, na verdade. Porque a minha primeira pregação foi uma pregação de oferta no Altatim, no culto de jovens que nós temos. E eu tava muito nervoso também e eu orei muito. Naquele dia, olha que era só para oferta, né? E eu passei horas no secreto orando, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu vou pregar a oferta hoje, né? Coisa que eu admiro muito. É esse primeiro amor, né? Porque no começo de tudo a gente sempre busca e tomara que a gente não venha perder essa essência. Mas enfim, então
as minhas pregações, elas sempre surgiram da intimidade, sabe? Da oração. Eu vejo que não tem como alguém pregar algo, não tem como alguém falar da palavra de Deus sem ter oração, entendeu? A oração é como algo, é algo primordial, entendeu? Sim. Não tem como você fazer qualquer outra coisa na igreja, não tem como você ser um evangelista, porque vamos falar assim, vamos ser francos, como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Entendeu? Então a primeira coisa que eu tinha que fazer antes de pregar, antes de ministrar, era conhecer sobre quem eu tava cantando, sobre quem eu tava pregando. Entendeu? Porque senão não vale a Perfeito. pena. Entendeu? Perfeito. É sobre isso, sobre conhecer a Jesus. E no colégio, assim, como que é, né? Tem 15 anos, tá no 9º ano. Como que é esse dia a dia? Tu tem levado já Jesus lá pra dentro do colégio, feito devocionais? Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, ao mesmo tempo que isso nasceu dentro do meu coração, né? Quando eu era criança, até um ponto interessante é que quando a gente era criança, me lembro até hoje, que a gente pegava o violão, a gente ia pro culto, pai, a gente tá atrasado, a gente vai tocar hoje. Só que a gente não tocava de verdade, né? A gente pegava o nosso violão sem cabo, de corda, sei lá do que era feita aquela corda, e eu e o meu irmão, a gente subia a pau, a gente tocava, a gente nem sabia o que a gente tava fazendo, mas a gente só tava adorando ao Senhor, né? Então, ao mesmo tempo que nasceu esse desejo, esse chamado, esse propósito no meu coração de pregar a palavra do Senhor, de adorar o Senhor, eu também quis expor isso na escola, porque a escola é um campo missionário que só os jovens, só as crianças frequentam, É verdade. entendeu? Então, a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tá na escola para poder pregar o evangelho. Porque se a gente não pregar, não vamos ter outra oportunidade. E vocês são uma voz lá dentro, onde muitos dos adultos não conseguem chegar, né? Onde há E como muita que é corrupção. esse devocional? Conta pra gente um pouquinho aí. Ah, sim, a gente faz devocionais lá na nossa escola. A gente começou esse ano ainda, 2025. E o Senhor colocou esse propósito no meu coração. Faz assim, vamos fazer um devocional lá. E as pessoas vão ver a gente fazendo, daqui a pouco as pessoas vão querer ir e tal, e vai ser bênção do Senhor. As pessoas vão ver o que eu vou fazer lá, o Espírito Santo me falando, né? Uhum. Colocando isso no meu coração. Então eu fiz um grupo no WhatsApp e chamei uns colegas meus que já eram cristãos, já eram evangélicos, né? Comecei assim, com um grupo de 4 pessoas. Eu, meu irmão e outras 2 pessoas. Uma Uhum. menina da Batista, e outro menino que também é da nossa igreja. Uhum. A gente começou fazendo nas quartas-feiras. Logo depois da aula de educação física, a gente fazia no recreio. Só que o negócio é que a gente só tem 15 minutos no recreio. Uhum. Não é que nem as escolas de Instituto Federal, que tem 1 hora, 2 horas, isso seria maravilhoso. Mas infelizmente a gente não tem. A gente só tem 15 minutos. Então, como é que funciona? A gente jejua nesses 15 minutos, né? Não come. 7 minutos a gente faz de adoração. Claro que às vezes passa um pouco, às vezes não passa, né? Uhum. Depende muito. 7 minutos de adoração, o meu irmão pega o violão, a gente faz um louvor ali, canta uma canção, canta um refrão. Logo depois, a gente tem o nosso momento de reflexão da palavra, onde você lê um versículo, você lê outro, você lê tantos e tal. Uhum. Daí a gente lê. A gente começou lendo Atos, porque Atos é uma grande referência de avivamento, sabe? Uhum. E é o nosso propósito. É a Vocês nossa não visão. tiveram nenhum problema, assim, em levar violão? Como é que funciona em relação, tipo, a ter permissão pra fazer isso? Sim, antes de tudo desse devocional, a nossa escola é bem de boa quanto a isso, sabe? Eu e essa minha colega da minha sala, da Batista, a gente tinha feito 2 movimentos na escola de cantar músicas cristãs e tal, de adoração no recreio, sabe? E tinha sido bênção. Então, isso nunca foi um problema, nunca impediu a gente, sabe? Claro que sempre, todo dia, toda hora, tem guerra, né? Tem coisas pra travar na sala de aula, mas isso nunca foi algo que nos impedisse, né? Uhum. E então, sempre, todos os dias, a gente vai, antes de tudo começar o nosso devocional, a gente vai na sala do diretor, pede, a gente pode usar a sala hoje? Qual sala que a gente pode usar aí? Tal, eles liberam pra nós, eles são uns queridos. E a gente usa. Entendeu? Dentro de uma sala, imaginei que era na rua, tipo assim. Cara, eu queria que fosse na rua, mas infelizmente
não há respeito, entendeu? Não há respeito, não há consideração. Porque eles têm 14, 15 anos, entendeu? Tem a minha idade. Eles não entendem o que tá acontecendo ali. Eles só olham com os seus olhos naturais. Eles não veem algo que tá acontecendo no espírito, sabe? Sim, tipo reverência, tu quer Isso, dizer. eles não têm referência. No meio espiritual, eles não têm referência. Não o pessoal que tá Reverência. participando, os colegas, os que colegas. ficam olhando, enfim. Tanto é que em alguns devocionais que eu não pude ir, né? Por conta de que, às vezes, eu tenho um pouco mais, vamos dizer assim, de autoridade, porque eu que comecei isso, né? Sem querer me envolver nisso. Mas é porque eu comecei nisso, daí eles liberam, acabam que a diretoria tem mais confiança em mim. Sim, Eu já ele ficou como responsável ali daquele grupo. Eu já tô ali há 4 anos e tal, eles me conhecem. Daí meio que eu pego a chave, eu cadeio por dentro, e quem quiser entrar, bate a porta e pode entrar, entendeu? A gente abre. Mas quando eu não consigo, os meus outros colegas, eles continuam fazendo esse devocional, porém há muita interrupção. Há muita interrupção, porque eles não respeitam. Não respeitam mesmo. E hoje já aumentou, cresceu o pessoal que tá lá contigo. Naquele não cresceu tanto, né? Estamos em 6 pessoas. Mas tá sendo bênção, graças a Deus. O Senhor tá trazendo revelação, tá trazendo a presença, e as pessoas estão vendo, né? É sobre isso. E em relação à igreja, assim, né? Agora tu já tem pregado. Como que é pra ti essa responsabilidade, assim, de saber que tu vai ministrar, às vezes, né, uma palavra. Claro que tu conta com a ação do Espírito Santo, mas no iô, dentro do quarto, como que é essa preparação, assim, esse momento? Olha, primeiro de tudo, esse iô tem que morrer, entendeu? Esse iô não pode falar. Porque se esse iô falar, eu não prego mais, eu não toco mais, não adoro mais. Então a gente morrer para as nossas vontades. Porque, tipo assim, ó, eu queria ministrar a palavra, mas desde quando eu era criança, sabe? Mas na hora eu não sabia como seria. Eu só queria, entendeu? E quando chegou o momento, eu fiquei assim, não, pai, eu não quero. Eu não consigo, eu não tô pronto. Daí meu pai me falou que, meu filho, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar pronto. Eu nunca tô pronto quando a gente prega domingo de noite. Nunca vamos estar prontos para fazer a missão de Jesus. É o Senhor que nos capacita. Entendeu? E eu me lembro que na primeira pregação que eu preguei, assim, que eu posso contar oficialmente, vamos dizer assim, foi no domingo de manhã, como eu tinha dito, né? Preguei sobre 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 4. Sobre abrir os nossos olhos espirituais, sabe? Sobre a visão espiritual. Sobre o reino. Eu tava pregando muito sobre missão. Ainda não tinha chegado nesse olhar de intimidade. Mas no fundo eu sempre preguei sobre intimidade, né? Eu sempre preguei sobre conhecer mais de Jesus. Sempre teve essa essência nas minhas pregações. E o processo de estudo da palavra, cara. Porque, tipo assim, eu tenho a minha rotina, sabe? Eu desenvolvi minha rotina. Como eu tenho esse ministério da mensagem, mas eu também tenho esse ministério da música, porque o ministério da música, ela é dividido em 2 partes, técnica e unção. Assim como na palavra, né? Técnica nas palavras e tal, e unção, sabe? E pra gerar unção é oração. Então isso eu já tinha, sabe? Porque eu orava bastante, eu oro bastante. Só que a outra parte, a técnica, as palavras, isso desenvolve com experiência. Então, com tudo isso, eu tinha que gerar uma rotina que coubesse, sabe, essas coisas. O estudo do inglês, porque eu pretendo sim pregar em outros lugares, ler muitos livros, cara, porque pregação é um negócio que tu tem que ler muito, muito, principalmente a Bíblia. Tem que ter muito conhecimento, né? Pra desenvolver uma boa palavra ali, né? Muito conhecimento mesmo. Tem que ler dia após dia, trabalhar a mente, porque, tipo assim, a leitura, ela te desenvolve muito, né? Quanto mais você lê, mais as suas palavras vão enriquecer, sabe? Porque, tipo assim, quanto mais você lê, mais quando você lê a Bíblia, você vai enxergar algo vasto, sabe? Você não vai ver mais a Bíblia como você via antes, mas você vai ver como algo infinito, uma fonte que nunca acaba, sabe? Daí você começa a entender, porque você começa a procurar mais.
Enfim, daí também tem o estudo da música, tem o desenvolvimento das minhas composições e tal. Algo interessante também é que as minhas composições surgem do ministério da palavra, né? É como Uhum. se a palavra fosse a semente e as pétalas fossem as canções, sabe? Sim, é uma forma de expressão, É né? uma forma de Talvez que te expressão. ultrapassa, né? É. Então, essa forma de estudo da palavra das pregações exige muito, muito mesmo. O cara tem que estudar, eu, particularmente, eu dedicando a minha tarde inteira, eu demoro a 3, 4 dias a terminar um sermão. Uhum. Porque eu estudo nas enciclopédias, eu oro, Senhor, pelo amor de Deus, revela, Senhor, porque eu não consigo Uhum. descobrir o que o Senhor tá querendo falar comigo, né? E antes de tudo, antes da gente pregar a palavra de Deus, nós temos que ser pregados na palavra de Deus, né? Uhum. Então, requer muita oração, requer muito tempo. Então, o estudo da palavra de Deus, para gerar um sermão, para construir um sermão, eu tenho que abrir mão de tudo isso, sabe? De toda a minha rotina. Eu deixo o estudo da técnica da música, eu deixo de lado, às vezes, o inglês, às vezes eu troco algumas coisas, sabe? Eu mexo em tudo. Nem que eu tenha que deixar tudo Sim, pra pra trás focar, né? pra focar na palavra. Oi, como é que tá o inglês? O inglês, tá indo, né? Tá fluindo, Tá mas fluindo. mas é Já tá aquela aí há coisa. algum tempo fazendo aulas porque tu pretende ir pra fora, então, né? Pretendo. Tens essa chamada missionária também. É que, tipo assim, é necessário, cara. Todo missionário tem que ter esse coração. Porque em todos os lugares, quem quer fazer missão, tanto rural, tanto urbana, mais urbana no caso, né? Tipo assim, fazer missões transculturais precisa, entendeu? O inglês é a língua universal, precisa do inglês. Uhum. Todo missionário, nem que vá para alguma região do Brasil, entendeu? Porque você vai que encontra algum americano que tá precisando de Jesus. Aí abre portas também pra Abre fazer portas. contatos, né? Hoje em dia você pode ir pra qualquer lugar do mundo e vai falar inglês, né? O inglês é muito E tu tá importante. se saindo bem. Amém. Recebo. Mas enfim. Então, Iô, estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem voltada para os jovens, porque a gente foca muito nessa juventude, tu faz parte também ali do Alta Tensão, do Alta Teen, né? Alta Teen. E deixa uma mensagem para os jovens, qual que é o teu maior conselho que tu já utiliza para tua vida? Meu maior conselho para deixar aqui para as pessoas que estão assistindo esse podcast é focar em conhecer Jesus. Isso é um princípio das nossas vidas. Quando você começa a ver a Bíblia por um novo horizonte, como o Senhor me mostrou, há poucos dias o Senhor está me mostrando, há poucos meses, o Senhor tem me revelado palavras, pregações, mensagens, sermões que apontam para Jesus, para conhecer Jesus, para a morte da nossa carne, para conhecer Jesus. Entendeu? É tudo sobre Jesus. Você lê a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, tá falando sobre Jesus. Por quê? Porque João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus é a palavra viva. Então isso aqui não é nada mais, nada menos do que a palavra revelada. Jesus é a palavra revelada, no caso. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje é: busquem ao Senhor de todo o coração. Como assim de todo o coração? Não tendo espaço para qualquer outra coisa, mas somente para isso. É isso que é buscar de todo o coração. Amar Jesus de todo o coração. Ver Jesus em todos os lugares. Abrir os nossos ouvidos, porque Ele está voltando. É essa mensagem que eu deixo aqui. É essa mensagem que tem me fascinado. É essa mensagem que tem me chamado a atenção. É tudo sobre conhecer Jesus. É tudo sobre intimidade. É tudo sobre oração. Porque quando você começa a orar, não tem nada que te tire desse foco. Porque a palavra, a oração, isso é algo prazeroso. Não tem nada que te tire disso. Quando você começa, não tem mais como parar. É muito bom. É muito legal ver jovens assim como você, né, se posicionando nesse tempo. Nós sabemos que, de alguma forma, tu serve também como referência para muitos jovens aqui da nossa igreja. E essa é a nossa oração, para que
todos sejam impactados por essa intimidade, que esses frutos venham sempre sair para fora, né? Sempre tocando a vida de outras pessoas e principalmente dessa juventude, porque com certeza tu ministra não somente para os jovens, mas também para os adultos, né? Os adultos todo olham para um menino, né, de 15 anos, um moço, e nos faz refletir sobre a nossa vida, né? Que tipo de intimidade, que tipo de relacionamento, que tipo de busca estamos tendo com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor te usa muito para trazer esse entendimento, não só para os pequenos, para os jovens, mas também para os velhos, que nem eu. Glória a E Deus. foi um prazer ter você aqui, muito legal ter esse bate-papo. Amém. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. E nós ficamos por aqui. Amém. Até a próxima. Vemos você nos próximos podcasts.